Olá, a paz de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que o seu feriado seja em casa trabalhando, que seja debaixo da mão poderosa do Senhor, que a sombra do Onipotente guarde a você, guarde a sua casa, guarde a sua família em nome de Jesus. Bem, o tema hoje é o seguinte: sou um servo de Deus, sou um pastor, sou um diácono, um presbítero ou sou um irmão? Sou um servo que anda com a vida no altar do Senhor. Tudo que eu for fazer, eu não preciso consultar a Deus. Se eu já falei com o profeta, se eu já falei com o pastor, e ele disse que Deus é comigo porque minha vida está no altar, eu posso fazer qualquer coisa? Será que é assim? Será que você não deve consultar a Deus? Será que você não deve apresentar a Deus tudo o que você for fazer? Será que quando você acorda, você não apresenta o seu dia ao Senhor, do início de abrir os olhos até a hora que você vai se deitar e até mesmo o seu sono ao Senhor? Será que todos os teus projetos, sonhos, planos não devem ser apresentados a Deus? Por mais que seja feito em benefício da obra de Deus, mesmo que seja feito, vamos dizer, uma ação social, se você não apresentar a Deus, será que Deus vai se agradar? Será que você não tem a ciência de que você é dependente de Deus? Vamos provar na Bíblia o que eu estou falando? A gente vai falar de Davi e o profeta Natan. Nós vamos falar de Davi apresentando a Natan. Eu quero levar você a 1 Crônicas, no capítulo 17. Isso também se encontra em 2 Samuel 7, a mesma passagem, porém Crônicas traz de uma forma diferente, e é o que eu quero enfatizar nesta mensagem. Porque eu quero que entre na sua cabeça, que independente da sua vida esteja de acordo com o que a Bíblia pede, mesmo assim, você continua sendo dependente do Senhor. E se você tomar atitudes, buscando homens a resposta que você precisa de Deus, você vai pecar, você vai errar, você vai errar. Por isso a importância de você entregar tudo nas mãos de Deus e parar de querer ser aquele que responde por si só na sua vida, no seu ministério ou aonde for. Amém? Então, 1 Crônicas, capítulo 17, para que a gente entre na palavra e pare de se estender, diz assim o versículo 1. Tem por título: Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Olha aí, Davi quer edificar o templo para guardar a arca. Eles retiraram a arca, amém? É uma recuperação da arca e agora eles querem fazer um templo. Davi declara que ele tinha casa e a arca do Senhor tinha que viver em tendas. E aí Davi coloca o intento no coração de criar ali a morada da arca e assim da presença do Senhor. Um momentinho. Desculpa, irmãos, me perdoe que eu não tinha tirado o som. Então sucedeu, pois, que, versículo 1, sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natan: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas, tendas, né? Versículo 2, então Natan disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, profeta Natan, homem de Deus, Davi, homem de Deus. Davi declara algo para fazer para a obra de Deus, enchendo o seu coração, olhando para a arca, dizendo: eu tenho honra, a minha casa é de cedro, mas a arca do Senhor está em tenda. Mas, meu irmão, ele não apresentou a Deus, ele apresentou para Natan. Só que Deus não permite. Deus não permite porque Deus vai até Natan, e aí a gente vai ver. Até então o profeta concordou com Davi, até então o propósito de Davi é justo, é lindo, algo para honrar a Deus, mas não perguntou a Deus, perguntou a homem, porque se perguntasse a Deus, Deus daria resposta, né? Lá em Samuel a gente vai ver Deus ainda criticar: tua mão tem sangue, tu não vai edificar casa para mim. Mas o Senhor também aqui em Crônicas, como lá em Samuel, o Senhor declara posteriormente que o seu filho edificaria a arca, a casa para guardar a arca e ser o templo de morada do Senhor. Amém? Vamos para o versículo 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificará uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei. Olha lá,
Meu Deus, me segura. Desde um dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de estar das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. Desde os dias em que eu ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém, abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ir a teus pais, suscitarei a tua semente e depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, Saul, que tirou a bondade de Saul, tirou o Espírito Santo de Saul. Mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Eu corri para que a gente não estenda muito o vídeo, mas que você abra a sua Bíblia, confirme a palavra de Deus, deixe que o Espírito Santo lhe abra o entendimento. Então entenda algo, o Senhor enfatiza em dizer a Davi que esteve com ele por toda parte por onde ele fosse. Ele diz, versículo 8, eu tive contigo por toda parte por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ele diz também, no versículo 7, agora pois assim dirás ao meu servo a Davi, assim diz o Senhor do Exército, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Então hoje Davi está como no versículo 8. Mas no versículo 7, Davi tem que recordar de onde Deus o tirou. Tem que recordar que para ele chegar onde chegou, Deus estava com ele. Deus se manteve com ele. Em todo propósito, Deus era com ele. Então devemos saber que somos dependentes, porque se você chegou até aqui hoje, você está onde você está, independente de como você esteja, Deus esteve com você. Deus está com você. Então há uma necessidade de você deixar Deus guiar os seus passos, porque o caminho estreito é o passo guiado por Deus, mas o caminho largo é o guiado por sua vontade, por seus desejos. E às vezes o seu desejo é fazer algo bom, mas sem consultar a Deus, porque você acha que está fazendo bem, que você acha que está fazendo certo. E nem sempre é assim. Nem sempre. Aos olhos do homem, não é que o profeta errou, não é que o profeta... não que ele não tenha errado, ele tem errado, mas não é que ele tenha visto que Davi não era merecedor, ou que Deus não fosse merecedor de se construir a casa, mas que a necessidade de Natã já consultou a Deus. Nós podemos ver em muitas passagens da Bíblia que há a necessidade de se falar, vou consultar a Deus, vou buscar a Deus. O próprio Davi fez isso. Mas neste momento parecia algo agradável, prazeroso ao Senhor, que se fizesse uma casa para a arca, mas não consultou a Deus. E aí automaticamente o Senhor já visita Natã e já relata a Natã, não será dessa forma. E aí, já no versículo 16 em diante, a gente vai ver Davi orando a Deus, agradecendo a palavra, e não rejeitando, não se sentindo menosprezado, porque Deus não o permite construir, mas ele reconhece o poder de Deus em sua vida, que Deus o controlava, que Deus estava com ele. E assim ele ora e exaltando ao Senhor e agradecendo, não somente por onde Deus o trouxe, mas ainda mais pela profecia que Deus tinha dito em seus filhos. Eu não vou entrar nesta oração, mas eu quero trazer
alguns versículos sobre vitórias. E essas vitórias estão relacionadas com Deus guiar nossos passos. Está afirmado na palavra, é um ponto para que nos façamos homens e mulheres de Deus. Esse é um ponto. Não há questionamento em relação a isso. Mas há uma necessidade de que a gente entenda que para sermos vitoriosos, temos que deixar Deus guiar os nossos passos, Deus guiar a nossa vida, Deus ser o mentor, Deus ser aquele que a gente acorda apresentando o dia a Deus e faz com que a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas. Então, o Senhor era com Davi. Por diversas vezes o texto sagrado faz questão de frisar isso. 1 Samuel 16, 18 ao 12, do 12 ao 28. 12 e 28. É a presença do Senhor conosco que faz a diferença em nossa vida. 2 Samuel 5, 10. O segredo da vitória de José também estava de fato de o Senhor ser com ele. Gênesis 39, 2, 39, 21, 23, Atos 7, 9. O Senhor é a grande fonte de nossa vitória. Também está em 1 Coríntios 15, 57. Moisés conhecia este segredo e por isso instituiu como o Senhor, dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33, 15. A presença do Senhor é insubstituível. Moisés declara, Moisés já tinha tido vitórias. Moisés já tinha ganhado tantas e tantas batalhas. Mas ele declara, se o Senhor, ele conhecendo o segredo, ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for conosco, não faça que eu tome nenhuma atitude, mesmo que eu já esteja na tua presença, mesmo que eu esteja contigo, mesmo que eu tenha chegado até aqui. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Porque meu irmão e minha irmã quer ser vitorioso, entenda que você é dependente de Deus. Entenda que tudo que você for fazer dentro da igreja e fora dela, o Senhor tem que ser o mentor. Ele é. Lembra? Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Se lembra dessa frase? Meu irmão e minha irmã, saiba que para que sejamos vitoriosos nesta terra, Deus tem que ser o Senhor dos exércitos. Deus tem que ser a luz, a estrela da manhã. Deus tem que ser o tempero, o sal que tempera. Deus tem que ser tudo o que nós necessitamos para que sejamos vencedores. Amém? As armas que você precisa não são terrenas, são de Deus. É Deus que lhe entrega. Então em tudo que você for fazer, consulte a Deus. Mesmo que o seu pastor diga, faça, não esqueça de consultar a vontade do papai, porque o papai os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis para mim e para você. E o nosso coração é enganoso. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Desculpa a correria, atrapalharam batendo palma aqui, tá me chamando aqui embaixo, e eu não pude enfatizar, tive que correr. Me perdoe, mas que essa palavra chegue até o seu coração e que você entenda que você sim é dependente de Deus. Amém? Deus abençoe.